Hoje vamos falar sobre Mário Gomes e a perda da casa dele. Roda a vinheta. Antes de começarmos, like e assinante. Você já vem regularmente aqui. Por que não se torna assinante de vez? Muito bem. Essa semana, Mário Gomes perdeu a casa dele, que segundo ele era a única que tinha. Vamos lá ver. Eu não vou sair, é inconstitucional, certo? Eu tenho as provas todas, tenho testemunhas, tenho tudo, só tenho essa casa. Após despejo, Mário Gomes se muda para a casa antiga, onde moram filhas, em bairro próximo, vide fotos. Fechou. 3 quilômetros. Casa antiga, que pertence a ele, já abrigou uma outra confecção que já teve. Casa fica na estrada Solimã. Nossa, quanto anúncio. Mansão não era de Mário Gomes desde 2011. Ó, desde 2011 ela foi leiloada e arrematada em 2011, tá? E estava no condomínio de luxo na Joatinga, Zona Oeste, né? Para cobrir o valor de uma dívida trabalhista, né? Se arrastou pelos tribunais. A Mário Gomes funcionou entre 97 e 2005, chegou a ter mais de 100 funcionários. O imóvel foi avaliado em 1,5 milhão, mas foi avaliado por um perito em 1,5 milhão e foi arrematado. Todas essas informações aqui são relevantes. Vocês já vão ver. Bastante deteriorado, não havia sido o estado da mansão em 20 milhões. Carregando. Tá. Então, primeira coisa, que jornalista no Brasil é burro. Sim, esse é o meu nível de ressentimento com a imprensa convencional. Despejo é nome técnico que só existe em locação de imóvel. Para leilão de imóvel, o termo certo é emissão de posse. Inclusive, faz um tempo que eu fiz um vídeo discutindo se é emissão de posse, se é reintegração de posse, todos esses nomes técnicos, eu discuti isso, tá? Aí ele publica esse vídeo nas redes sociais. Eu não vou sair. Tá? Mário Gomes dispensa apresentações, tá? Toda a sua carreira, toda a sua história na televisão, em novela, já teve inúmeras revistas. Foi talvez aí o principal galã do Brasil, né? Nos anos 70, 80 e 90. Vamos entender agora os fatos. Mário Gomes foi proprietário de uma confecção no Paraná, né? E sofreu uma reclamação trabalhista de grande porte, de salários atrasados e multas rescisórias. Para se pagar o valor desse processo, a Justiça do Trabalho, em 2011, expropriou essa casa e colocou para leilão. E, finalmente, o arrematante, né, a tal Associação de Servidores Públicos Auxiliares, conseguiu a emissão da posse da mansão de Mário Gomes. Agora, sinceramente, esse processo tem muitas coisas aí que me deixaram com a pulga atrás da orelha, tá? Tem muita coisa meio estranha, meio mal explicada. Primeira coisa, se é a única casa dele, por que foi mandada a leilão? Vamos entender o seguinte: o único imóvel é impenhorável. Não pode ser enviado a leilão, a não ser em situações bem restritas na lei. Vamos ver a Lei 8.990, parágrafo 3º. É aqui que diz que você pode perder a casa ou não. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista.
pelo construção, aquisição do imóvel, né? Financiamento imobiliário, pensão alimentícia, impostos do imóvel, né? Execução de hipoteca, né? Se ele for colocado em garantia, ser adquirido por crime, né? Com produto de crime ou execução de sentença penal, né? Não se beneficiará aquele que, sabendo-se insolvente, adquirir mais valioso para transferir residência familiar, desfazendo-se ou não de moradia antiga. Tá? Essa é a principal regra de impenhorabilidade, ou seja, simplesmente dever encargos trabalhistas ou salários não causa a perda do único imóvel familiar. Tá? Mas essa não é claro que existe uma tendência jurisprudencial de expandir essas hipóteses para além desse artigo 3º. Podemos falar, por exemplo, dos casos de improbidade administrativa. Tá? O sujeito roubou dinheiro público, causou um prejuízo nas contas públicas. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, o tema 701 do Superior Tribunal de Justiça, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, decretação de disponibilidade de bem de família em ação de improbidade administrativa. Ou seja, o sujeito aqui roubou dinheiro público, causou um prejuízo grande, o sujeito causou algum prejuízo para a administração, tá? Para o governo. Causou um prejuízo grande para o governo. Tá? Além disso, existe também algumas situações jurisprudenciais, mas que são minoritárias, são pouco frequentes em ação trabalhista. Por exemplo, essa situação aqui, tá? Impenhorabilidade dependente do caso concreto, né? Num caso concreto, pelo dono de imóvel, se está a 10, se está se é um valor se o valor é muito alto, né? Se o valor for muito alto e isso não causar um valor remanescente, né? Não prejudicar a dignidade, né? Por exemplo, você tem aqui o caso aqui de uma execução trabalhista, um imóvel que foi avaliado em 4,2 milhões, numa execução de 52 mil reais. Ou seja, é possível até penhorar o único imóvel em ação trabalhista, mas são situações bem complicadas, bem restritas, por isso que eu tenho essa pulga atrás da orelha. Mas é claro que a gente não sabe completamente tudo que aconteceu no caso concreto. Tá? Eu não sei se em 2011 ele tinha outro imóvel ou se ele tem outro imóvel. Né? Nós não sabemos disso. Alguma coisa está me deixando com a pulga atrás da orelha. Finalmente, a segunda coisa, e aí já vamos para o final do vídeo, é sobre a questão da avaliação. Essa questão da avaliação mostra que esse processo foi muito mal gerido, muito mal cuidado. Então, os processos que levou a perda do Mário Gomes. Ali, a mansão do Mário Gomes, ela, como vimos na reportagem, ela foi avaliada em 20 milhões de reais. É a Beverly Hills Carioca. Muito bem. Ela foi avaliada em 1,5 milhão e arrematada por 720 mil. Tá meio estranho, mesmo a gente está pensando que é uma questão de 2000, que é uma questão em 2011, ainda assim é um valor, uma diferença de valores muito grande para a vida real. Ou seja, o advogado não discutiu o valor? Como é que, por exemplo, você vai ter uma ação judicial que vai ter uma discussão, que vai ter uma possível expropriação do imóvel? O que vai acontecer? O juiz vai mandar o oficial de justiça ou vai mandar o perito fazer uma avaliação do imóvel. Ele vai lá, o oficial de justiça vai lá no imóvel,
vê casas similares e aí ele diz o valor. Qual a primeira coisa que o advogado tem que fazer? Ele tem que dizer, ó, esse valor está muito... Quando, quando sai essas avaliações muito fora da realidade, qual é a função do bom advogado? Dizer que esse valor está muito baixo e pedir para o juiz, ó, quero um perito, quero fazer perícia nesse imóvel. E aí você vai ter o que chama de corretor de imóveis perito. Perito que chama... E aí nós vamos ter o que chama de avaliação técnico-mercadológica, o PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, que é um corretor de imóveis perito licenciado que vai fazer uma avaliação mercadológica do imóvel, conforme o mercado da região, tá? E aí vai fazer uma avaliação mais cuidadosa do valor do bem. Quando dá essas coisas muito estranhas, não teve perito, não teve perícia, não foi mandado perito, o que aconteceu? Ah, e o juiz se recusou. Não recorreu por quê? Tá? Não fez tudo bem que trabalhista você tem ou agravo de petição ou, ou mandado de segurança, mas tem que brigar. Tá? Também estranha essa avaliação, né? Essa avaliação muito desvalorizada. Tá? Com isso, então, terminamos esse vídeo e dizemos para qualquer assunto referente a imóveis, não perca a sua casa num processo vil, tá? Por um valor baixo, tá? E procure o seu advogado de confiança e haja com rapidez. Muito obrigado.